Eu sou o Ciro Silva e esse é o meu canal no YouTube. E vambora, mais um Karatê no Nemesis. Vamos aí. E aí, beleza? Estamos aí. Mais um vídeo. Dessa vez eu tô gravando aqui no estúdio que eu trabalho aqui. Como vocês podem ver, é um cenário diferente. Espero que vocês gostem e não deixe de compartilhar, de se inscrever e tudo mais por aí, certo? Vamos aí, dando continuidade à minha história com os videogames, a parte 2, certo? Dando continuidade à minha história com os videogames, agora eu vou ter que falar da época depois do Atari. Porque o Atari foi aquilo, né? Eu tinha o Dactar na época, já contei no outro vídeo aí, e era muito bom. Só que começou a ficar meio cansativo e os jogos eram difíceis de achar, toda aquela coisa que a gente já sabe. E certo dia eu vi na televisão uma propaganda do Mega Drive, cara. Isso mesmo, Mega Drive, cara. Nossa, que negócio maluco, cara. Eu fiquei assim, alucinado com aquilo. E minha mãe, que é dubladora profissional, por isso que também eu tô aqui no estúdio, eu acabei trabalhando com isso também por influência dela e tudo mais, ela ia muito pro Paraguai. Ela ia assim, tipo, pelo menos uma vez por mês ela ia. E eu tinha visto começando o Mega Drive e tal, meu irmão era pequeno, e eu fiquei alucinado, e eu queria saber de ter um Mega Drive, cara. Eu falei, não quero saber de nada, porque na época já tinha o Master, a molecada toda tinha o Master, mas a molecada toda era filhinho de papai e tal, porque era caro. O Master já era nacional, fabricado aqui pela Tectoy e tudo mais, e tava lançando o Mega Drive, cara. Aquilo lá foi coisa de doido. Então, eu fiz um inferno na terra, porque eu queria aquela porcaria daquele Mega Drive. Aí minha mãe, tal, numa daquelas viagens do Paraguai, falou, tá bom, eu vou ver, tal, se eu consigo, não sei o que, beleza. E eu tava um dia lá estudando e tal, e já tinha perdido um ano da escola, por causa dos videogames, como eu já tinha falado, né? E minha mãe e meu pai falaram, não vamos dar, porque não sei o que, tudo. Só que minha mãe, quando ela foi pra lá, ela acabou desistindo. Ela falou, não, vamos tentar, vamos ver se resolve alguma coisa, se melhora. E ela trouxe o Mega Drive, cara. Meu, que alegria. Aí, certa vez, a gente jogando lá na época em Peruíbe, na casa da minha mãe, ela tinha trazido fazia pouco tempo, e todo mundo sentado no sofá, veio a molecada da rua, a criançada toda e tal, e tinha apenas 2 jogos, que era o Sonic primeiro, que eu tenho até hoje, e o Sonic 2 também. E na fita, ele veio com a fita preta, toda preta, sem label, sem nada, porque pirata, né? Na época não tinha nada dessas coisas de hoje em dia, era difícil de achar. Mas era o que valia. Cara, a hora que a gente colocou essa fita, que o negócio foi lá e o pessoal pegou e viu o Sonic, a partezinha da SEGA, o Sonic passando, correndo na tela e fazendo SEGA, todo mundo, ele fala. SEGA! Rapaz, uau. Como assim? Era uma coisa de outro mundo, cara. Realmente marcou pra caramba. E nessa época também teve a famosa Guerra dos Consoles, porque a gente tinha o Mega Drive, os amigos meus tinham o Super Nintendo, outros tinham o Nintendinho, outros tinham o Master System, e ficou aquilo, né? A gente ia nas locadoras, eu, os colegas meus da escola, o pessoal, fazia umas brincadeiras malucas lá pra alugar, e sempre era uma loucura, que chegava na locadora, sexta-feira, depois da aula, já pegava tudo que tinha, já ficava naquela ansiedade pra chegar em casa, pra jogar, pra devolver, e sempre dava briga, cara. Toda vez dava briga. O pessoal nunca se entendia. Os amigos meus, Ricardo e o Rogério, eram 2 irmãos, na casa deles a gente sempre ia jogar. Então eu jogava o Mega Drive na minha casa, e ia na casa deles jogar o Master System, porque o Master System não, o Super Nintendo, porque eu não tinha, e era diferente. E a gente ia lá, eles alugavam fita e uns sempre brigavam com o outro. Porque não, você não pagou, então você não vai jogar. Mas eu peguei, o controle é meu. Mas aí a parte da televisão é minha. Meu, era um negócio muito louco. Sempre dava briga, mas no final sempre tava todo mundo junto, todo mundo ali. E era muito bacana, cara. Hoje em dia não tem mais isso, né? Hoje em dia, jogar é só online e olhe lá, né? Uma coisa interessante a respeito desse Mega Drive, que eu vou estar mostrando para vocês aí no vídeo, exatamente esse mesmo console, que foi que minha mãe trouxe do Paraguai, que mudou toda a perspectiva lá na época do Atari, daquela coisa toda. E minha irmã, ela falava que era uma maquininha de fazer louco, porque se ela fez até um desenho uma vez, porque eu jogava
não deixava o meu irmão jogar, e ela pegava e ficava com interesse de querer tentar ver, só que não podia chegar perto, e eu dominava o negócio. Então minha mãe falava, você deu uma maquininha de fazer louco em casa, porque ele fica dominando, o Ivan fica querendo coisa, e eu não posso nem jogar, nem ver e nem assistir televisão. Isso aqui tá ficando uma coisa de doido. E realmente por um tempo aquilo lá foi assim mesmo. Mas foi muito bacana nessa época. E esse mesmo Mega Drive, ele só tá comigo hoje porque meu irmão pegou e escondeu ele. Ele simplesmente pegou o Mega Drive durante um tempo, eu nem sabia disso na época. Pegou, falou, escondeu numa gaveta em algum lugar lá, simplesmente sumiu com o console. Realmente sumiu, desapareceu, porque eu já tinha feito o rolo na fonte dele, já tinha feito o rolo com os controles, troquei cartucho pra caramba, então você já viu. Você, tipo, várias coisas malucas. Então ele pegou e escondeu mesmo, escondeu assim, ficou anos, não tô brincando, acho que foi desde 2000 até agora quase 2012 por aí, 10 anos praticamente, mais ou menos isso, sumido. Pensei que não existia mais, e de repente eu estou lá em Peruíbe na casa da minha mãe, porque agora ele mora lá, me abre uma gaveta lá, está o Mega Drive lá, eu falo, não, está de brincadeira. Então, dali pra frente que voltou de novo em despertar esse negócio do colecionismo, da coisa dos jogos, tal, de estar aí compartilhando essas histórias, né? Então beleza, se você assistiu esse vídeo até o fim, você gostou, espero que você se inscreva, não deixa de compartilhar, seguir nas redes sociais aí, e vamos nessa porque atrás vem gente. Karatê no Nemesis, falou, fui! Star.